Decorando um bolo de 10 quilos de andar, com o tema abelhinha. Esse é um bolo de 30 centímetros, vai ser a base desse bolo. E ele tem a massa mesclada de baunilha e chocolate. E tem 3 camadas de recheio, uma de creme de moça, uma de casadinho e uma de brigadeiro. E a cobertura aqui é chantininho. Nesse bolo, já fiz a estruturação de andar, já coloquei os caninhos antes de começar a aplicar o meu chantininho. Então, bolo de andar eu sempre faço assim. Coloco primeiro o caninho para depois vir com a cobertura. E aí eu vou aplicando todo o meu chantininho, vou alisando bem. Como esse vai ser um bolo de andar, vai passar muitas horas na mesa da festa do cliente. Eu não faço uma cobertura muito fininha para não correr o risco do bolo rachar ou criar barriga lá quando o bolo estiver exposto na mesa na festa do cliente. Vou utilizar aí uma espátula de textura, uma textura bem legal para esse bolo. E essa sou eu, curtindo um pouquinho da música que eu amo, decorar bolo escutando música. E voltando aos trabalhos, né? Aí eu vou fazendo as quinas desse bolo, sempre limpando a espátula no paninho úmido para poder voltar a espátula pro bolo para finalizar as quinas. Aqui eu já tenho o meu bolo. E aqui eu já sobrepus o segundo bolo. Esse bolo de baixo eu cobri ele, coloquei na geladeira, deixei uns 30 minutos lá para o meu chantininho firmar um pouco. E aí eu coloco o meu bolo em cima, já com a cobertura do de baixo feita. Assim eu acho que facilita bastante na hora de fazer a montagem do bolo de andar. Esse bolo é o mesmo sabor do de baixo e ele é de aro 22. E aí é só aplicar o chantininho e ir alisando normalmente, como eu fiz o de baixo. Nessa hora só precisa ter um pouco mais de cuidado na hora da espatulagem para que a espátula alisadora não fique encostando no bolo de baixo, tirando o excesso do chantininho de baixo. Mas é bem tranquilo, depois que a gente acostuma a fazer assim, fica super fácil de fazer bolo de andar. E aí a própria espátula alisadora vai fazer o acabamento no rodapé desse bolo de cima. Aí eu vou aplicando o glitter pérola por todo o bolo, para deixar esse bolo bem brilhoso, bem bonito. Aqui com um chantininho bem molinho, no tom preto, eu com um pincel bem fininho e macio, vou fazendo esse detalhe como se fosse as abelhas que passou aí, né? Então eu vou fazer por toda a volta do bolo de baixo. E vou finalizar a decoração desse bolo com um topper. Esse é um tema de um filme que a cliente pediu, o filme B-Movie, que vai ser o tema da festa dela. E esse é o resultado final do bolo. E aí, gostaram? Comenta aqui!